Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição do nosso boletim de notícias aqui do Transformação Digital CBN. Hoje a gente separou um tema bastante importante, porque de certa forma celebra o legado dos 10 anos de morte de Steve Jobs. Como se sabe, até hoje ele é lembrado e seu legado se mistura com a indústria da tecnologia e inovação mundial. Ele, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores e mais importantes protagonistas da área de tecnologia. E mais do que isso, ele é e será sempre lembrado por profundas transformações que ele liderou nas indústrias da música, cinema, esportes e tantas outras. Mais do que criar dispositivos eletrônicos, ele foi responsável por estabelecer comportamento de consumo e ressignificar a experiência de usuários no uso da tecnologia. Para a gente entender um pouco do legado, é importante voltar lá atrás, na fundação da Apple. No início da segunda metade dos anos de 1970, após voltar de uma viagem à Índia, Jobs fundou a Apple em parceria com Steve Wozniak, Ronald Wayne e Mike McCulloch Jr. Foi nessa época também que eles apresentaram ao mundo o primeiro computador da marca, o Apple I. Mas o responsável efetivo pelo primeiro sucesso da empresa foi o seu sucessor, o Apple II, que se diferenciava por uma tela com grande qualidade e um teclado muito melhor em relação aos concorrentes. 10 anos depois, Jobs anunciava o Macintosh, o primeiro computador com interface gráfica de sucesso. Esse primeiro movimento foi importante porque até então não havia o hábito das pessoas terem seus computadores pessoais. Antes disso, os aparelhos só eram comuns em empresas. E para você ter uma ideia, o valor médio de um computador naquela época transitava em torno de $10 mil. Um bom tempo depois, em meio a diversos acontecimentos, como a demissão de sua própria empresa, a compra de um estúdio que tempos depois se tornaria a Pixar e a volta triunfal à Apple, Jobs inicia uma transformação no varejo mundial, criando a primeira Apple Store. A primeira loja da companhia, inaugurada em Glendale, na Califórnia, na cidade de Tyson Corner, em Virgínia, trabalhava desde então um projeto que mudou fundamentalmente o formato do varejo físico, oferecendo não apenas produtos, mas boas experiências de compra aos consumidores. Pouco tempo depois, mais ou menos em 2002, Jobs entraria novamente em cena para mudar a dinâmica da indústria fonográfica. Era um momento de ouro do MP3 e da popularização da internet. Nesse ano, Jobs percebeu que as pessoas gostariam de fazer o download de suas músicas, sem a necessidade de se dirigir até uma loja para comprar CDs, por exemplo. Nasce então a iTunes Store, que por meio de parcerias com os grandes selos como a Warner Music, que tinha em seu catálogo nomes como R.E.M. e Linkin Park, começava uma revolução silenciosa, mas que transformaria profundamente a indústria fonográfica. Foi nessa época também que ele resolve criar e lançar o iPod, um dispositivo que conseguia oferecer praticidade para acessar música digital a um preço acessível. Começava ali um duro golpe à pirataria que já estava assolando o mercado fonográfico. O grande momento da Apple aconteceria anos depois, no lançamento do então primeiro iPhone em 2007. A partir daquele momento, os telefones que até então se resumiam a fazer ligações começavam a permitir o acesso aos e-mails, a navegação na internet, tirar fotos e checar até um calendário de compromissos. Depois desse fatídico e importante lançamento, chegou o iPad, um sinônimo de categoria, até porque muita gente, até hoje inclusive, se refere a esse tipo de dispositivo como uma coisa diferente do tablet. A partir daí a empresa iniciou o movimento de se preparar para um negócio baseado em serviços e não mais focado diretamente em produtos, com o lançamento, entre outras coisas, da Apple TV. Jobs faleceu um dia depois do lançamento do então iPhone 4S e seu legado segue até hoje. Tim Cook, o executivo que sucedeu Steve Jobs como CEO da Apple, escreveu essa semana uma carta interna aos funcionários. E eu separei um trechinho para dividir com você, meu caro ouvinte. Steve uma vez disse que seus mais orgulhosos feitos eram os que ainda viriam. Ele passou cada dia imaginando um futuro que ninguém mais conseguia ver e trabalhando incansavelmente para trazer sua visão à vida.
Steve era uma figura singular, mas ele nos ensinou a todos como ressoar. E eu vou sentir sua falta e vou valorizá-lo para sempre. Pois é, vamos ainda por muito tempo seguir observando e nos inspirando com o olhar de futuro que profissionais como Steve Jobs nos deixaram. Um excelente final de semana para você, meu caro ouvinte, e a gente se vê segunda-feira aqui no Transformação Digital CBN. Um grande abraço, cuide dos seus e até a próxima, pessoal. Tchau!